Bora, Arturo. Tudo bem, meu irmão? Não, eu vou conversar com um amigo meu, cara, que é cavaquinista da Vila Isabel, escola de samba. Entendeu? Cara, pô, feríssima braba aí. Vou trocar uma ideia com ele. Ela aí. Bora, Guilherme. E aí, doutor, tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem aí, meu amigo? Tô sim, engraçado. Eu tinha espelhado a televisão no celular na televisão, tava saindo pelo alto-falante da televisão. Mas Pô, agora, que doido. quando eu entrei na live, parou de espelhar, não sei o que que foi. Deixa eu ver se o volume daqui. Engraçado. Tá saindo Tá de só boa pelo aí. alto-falante do celular. Bom, deixa eu botar o fone então. Que é bota o fone. Estou fazendo tudo meio hoje na gambiarra. Que você sabe, me mudei. Já dá pra ver que o fundo aqui da minha casa, na sala, Tá. já tá com as cores, já tá com a cor da minha escola de coração. Então, Claro. aqui. Cara, eu acho que eu te falei isso, né? Semana passada eu tava conversando com o Vitor Souza. Uhum, Justamente a minha intenção, Guilherme, é gerar conteúdo, né, cara? exatamente. Tudo que eu faço aqui, eu jogo no meu canalzinho lá no YouTube, porque Uhum, aquilo que eu te falei, a gente já conversou, né, cara? Às vezes eu acho legal, eu acho legal quando eu entro e vejo. Pô, eu fiz uma live com o Carlinhos Sete Cordas há 20 dias atrás. Quer dizer, não tem um. Foi uma hora de papo, tava corrido, cara, mas era uma hora de papo de música, que não tem na internet. Carlinhos, não, né? Ele fez um uhum. especial com Yamandu. Aí eu falei, o Marcos Arcanjo, cara, é um grande violonista. Pô, eu tenho uma live com 2 horas e 20 com o Marcos Arcanjo. Quer dizer, um Caraca. conteúdo que foi gerado, porque eu até falei para ele, Marcos, eu só conhecia, eu vim conhecer você no DVD do Arlindo, naquele que era uma roda de samba, né? Que o Arlindo gravou, o Bom Ambiente. Então a minha intenção, cara, é isso. E eu falei para você, né? Pô, eu te vi lá numa roda de samba lá do. Tem um videozinho no YouTube, pô, tu tocando lá. Eu falei, pô, que cabeludo, cara. Tocando, mandando ver no samba enredo. Pô, esse cara é foda. Aí fiquei com aquilo, bicho. E fiquei caçando, né, pô. E em 2013, na Vila Campeã, que eu também sou torcedor da Vila, né? Embora não seja carioca. Mas a Vila Campeã, cara, tu tava em tudo que era programa, pô, da Vila Campeã, com o Tinga lá tocando, sabe? Eu falei, pô, esse cara aí saiu da parada, cara, e tudo, nunca mais vi nada. Eu, pô, que cabeludo saiu, cara, de cena, não sei quem é o cara. E aí eu vi no Canta Canta Minha Gente, né? Uhum. O rapaz lá colocou, né? Os Parabéns. netos do Marquinhos, né? Hoje é o casamento, foi. O casamento do nosso cavaquinista. Eu falei, vi, pô, cabeludo. Aí eu te segui, pô, lá, o Gui Salgueiro. Aí eu, caraca, mas esse cara é fera, eu sou o maior fã. Então, eu disse isso tudo, meu irmão, pra dizer que a ideia aqui é gerar um conteúdo seu, tá entendendo? Eu sei que você fez muita live, mas às vezes quando a gente se Uhum. coloca.
vamos supor, do lado de cá que eu estou aqui, né? A gente fica, os que ouvem, os que admiram o seu trabalho como eu, eles ficam sem saber um pouco das informações. Quando eu passei a lhe conhecer, né? Aí, cara, eu vi que você não era só um cavaquinista de samba enredo, irmão. Você, pô, é um músico genial, é um cara que admira todas é rock, cara. Até o Thiago da THX falou, é o roqueiro mais sambista, é o sambista mais roqueiro, né? Pode crer. Baixo, cara. Outro dia eu tava vendo um vídeo teu, pô, no metrô, tocando violão lá, com reggae, né? Uma parada lá, fazendo uma onda lá. Pô, sou seu fã, meu irmão, incondicional, tá entendendo? Obrigado, Então, isso aí obrigado. a minha ideia aqui, Guilherme, é gerar um conteúdo para que as pessoas que admiram o seu trabalho, assim como eu, possam saber mais um pouquinho de sua história, meu irmão. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, agradeço o convite. Em meio a tanta gente cascuda na música aí que você já conversou, né? Gente com quem eu já trabalhei, assim, gente de quem eu sou fã. Então me sinto muito honrado e prestigiado aqui, estar fazendo parte desse registro aqui. Já aproveitando mandar um beijo para Elô, minha madrinha de casamento, minha irmã, há muitos anos. A mãe da Anabel, a esposa do Rafa, grande percussionista que toca no Carrossel de Emoções, toca no Samba da Alvorada. Fabinho Teixeira, agora mais novo candidato a vereador do Rio de Janeiro, meu aluno de cavaco há, sei lá, nem perdi a conta, só que eu vi o Fabinho na barriga da mãe dele. A tia Cristina é uma grande amiga da família, e eu vi o Fábio César praticamente nascer. Então, cara, eu cheguei nesse mundo da música, assim, muito por acaso, embora eu sempre gostei de música. Sempre gostei, mas eu nunca tive um direcionamento de estilo. Então eu lembro, por exemplo, minha primeira memória musical era eu no colégio, né, para dançar aquelas festas de Dia dos Pais, Dia das Mães, aquelas coisas todas. Enquanto as outras crianças estavam na roda, né, dançando, fazendo a coreografia, eu tava tocando guitarra imaginária, assim, no solo de guitarra. Eu lembro que era o Trem da Alegria tocando, e eu lá amarradão fazendo solo de guitarra, e aí a professora olhava, Guilherme, olha, vamos dançar, e eu assim, fazendo aquelas coisas, me perdendo. Então a primeira memória que eu tenho de música é essa, eu querendo já ser um guitarrista, tudo inclinava para que eu fosse um guitarrista. Né, com 6 anos eu pedi né, de Papai Noel, né, de Natal, eu pedi um teclado, e aí eu ganhei um tecladinho assim pequenininho, acho que devia ter 2 oitavas no máximo, da Yamaha, um tecladinho de brinquedo mesmo, e eu ficava brincando alguma coisa ali e tal. No ano seguinte eu pedi uma guitarra, só que eu ganhei uma guitarra de plástico, né, mas era um kitzinho, a guitarra, amplificador, microfone e pedestal. E aí eu ficava de frente para a televisão, vendo o MTV, e fingindo que era um guitarreiro tocando. E aí, cara, teve um dia que tocou o clipe do Aerosmith, o Living on the Edge. Na hora do solo, eu olhava pro Joey Perry tocando num trilho de trem, assim, o trem ia chegando, ia quase pegando nele, e ele com a guitarra assim em pé, tocando, aquele vento no cabelo. Deu um clique. Falei assim, é isso que eu quero pra mim. Eu quero ser um rockstar, quero ser aquele cara que vai tocar guitarra, e você quase atropelado, mas eu vou sempre me salvar, porque eu sou um tal. E aí resolvi estudar guitarra, mas antes disso é aquela velho mito para tocar guitarra primeiro você precisa tocar violão. E aí eu pedi um violão pro meu avô, meu avô me deu um violão, comecei a fazer aula com 7 anos, e aí começou a tara, porque a cada semana eu pegava uma música, a professora me passava uma música, e aí eu precisava, assim, eu tinha na minha cabeça que para eu evoluir, para ela me dar uma próxima música, eu tinha que apresentar a música para ela bem tocada. Então o que eu fazia? Eu ficava igual um tarado dentro do quarto e tocava. Eu ia para a escola de tarde, então de manhã eu acordava, fazia o dever de casa, tocava violão. Aí ia para a escola, voltava da escola, chegava, tocava violão. Aí tomava banho, tocava violão e ia dormir. Então eu ficava assim a semana inteira. Porque eu sabia que quando eu chegasse lá na próxima aula, eu ia tocar direitinho e ela ia me dar uma outra música. Dito e feito, cada semana era uma música nova que eu aprendia. E o que eu achei bem legal também é que o repertório que eu aprendi com a professora, com a Sandra, era o repertório
da faixa etária dela. Então eu aprendi muito, muito bolero, muito samba canção, muita valsa, Roberto Carlos. Isso foi abrindo o meu leque. Porque naquela época eu não tinha esse conhecimento de gênero musical. Eu queria tocar. Eu queria só que as músicas saíssem no violão. Então eu comecei a aprender tudo que ela passava. Até que chegou um momento que eu comecei a ouvir rádio e, assim, tirar música de ouvido. Eu lembro que a primeira música que eu tirei de ouvido foi Cheia de Manias, uma música complexa demais, que tem 2 acordes, né? Complexa, um sol menor e um fá maior. Só que, assim, para quem está começando a aprender a tocar violão, sabe que pestana é o maior desafio. É você escalar o Everest sem equipamento de proteção, né? Com calça jeans, né? Blusa de algodão e vambora. Então, quando você consegue fazer a sua primeira pestana, você se sente o cara mais assim, virtuoso do mundo. E aí, quando eu comecei a tirar a Cheia de Manias, eram 2 músicas com pestana. Né? Por mais do que o Fá maior você toque, né, você não toque ela assim, né? Você toca assim, roubando, né? Faz a só a tríade aqui embaixo. Mas assim, você toca, né? O Sol menor tá aqui, você não tem também como fazer. O Sol menor aqui na hora que você fizer a levada, vai sobrar corda solta. Cara, e aí eu cheguei na próxima aula, a professora falou assim, tirei a música de ouvido. Ela, Falei, então toca. Eu toquei, Cheia de Manias. Aí ela anotava as músicas, né? Tinha um carimbinho pra botar os acordes. Aí quando eu acabei de tocar, eu achava que ela ia anotar a música e botar o carimbo, né? Assim, aquele certificado de você, né, passou de fase. Aptidão. Não, ela falou, eu falei, se ela não vai anotar, ela, não precisa, você já toca essa música? Pra que eu vou anotar? Aí eu fiquei até triste, falei, poxa, achei que eu fosse. Nova. Pois é, achei que eu fosse ganhar aqui a música anotadinha com a letra da senhora, que ela, não precisa não, vamos pra outra. E aí eu fui evoluindo. Aí eu queria ser guitarrista, então eu perguntei pra ela se ela dava aula de guitarra. Ela falou que não dava, era violão e piano. Eu procurei professor de guitarra. Eu já tocava relativamente, assim, bem na época, né? E aí eu pulei, saí do violão, fui pra guitarra. E peguei um professor de guitarra, mas era um professor que, no meu entendimento na época, era um nível baixo. Porque eu queria ser virtuoso, eu queria solar, eu queria tocar distorcido. E eu não entendia que aquela distorção não era produzida pelos dedos somente, era produzida por um efeito de pedal, aquela coisa toda, amplificador. Eu achava que era só pegar a guitarra, né, plugar em qualquer som, tocar e aquilo vai distorcer. Achava que aquilo era uma técnica que eu fazia. Depois que eu vim a saber que não. E aí eu peguei um professor que era focado na harmonia. E assim, sem querer, essas 2 coisas que aconteceram, a Sandra me passar um repertório da antiga e um cara me ensinar guitarra, me ensinar harmonia, foram as 2 melhores coisas que aconteceram para mim, enquanto músico. Porque o solo, você estuda escala, você estuda exercício, você estuda padrão, e aí você consegue executar. Agora, a harmonia é uma questão de treino, de ouvir, de abrir percepção, né, para as coisas novas que estão acontecendo ao seu redor. Então aquilo foi muito bom para mim. Agora, na época eu achava que não. Eu achava, eu quero solar, não quero ficar tocando acorde, né? Vou montar um acorde e tal. Hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, lá atrás, eu teria prestado mais atenção nesses ensinamentos. Eu talvez estivesse num nível muito melhor do que eu estou hoje, né? Eu teria absorvido muito mais, com mais vontade do que eu absorvi. E, cara, e daí eu fui tocando, aí entrei numa banda que nunca tocou, ensaiei, eu e a minha guitarrinha, ensaiava e nunca tocava. Depois comecei a tocar cavaquinho autodidata. Eu tava com meu violãozinho lá no falecido Associação Atlética. É justamente isso que eu ia perguntar, Ilha, como é que surgiu o cavaquinho aí nessa história? Então, o cavaco foi uma parada muito, muito curiosa, porque eu tocava violão, achava que eu tocava bem, e aí eu comecei a fazer teatro. Na verdade, antes de eu fazer teatro, a minha escola ia fazer uma apresentação no Dia das Mães. E então, uma colega minha de turma, a mãe dela era sócia de um grupo de teatro / assim, artistas, assim. Então, eles iam se apresentar e ia ter uma roda de samba. Quando eu vi a galera tocando, eu perguntei, eu tenho um tamborim em casa, posso trazer? Beleza. Aí levei meu tamborim, fiquei no telecoteco e tal. E a música que ia tocar era Domingo, do Só Pra Contrariar.
Beleza. No ensaio seguinte, eu perguntei, cara, tem um violão, posso trazer o violão? Ah, beleza, tal. Aí peguei o violão, comecei a tocar domingo, aquela coisa toda. E eu olhei o cavalo e falei, cara, 4 cordas, pô, tô acostumado de 6 cordas, não deve ser difícil tocar isso. Falei, cara, você pode me emprestar o cavaco? Pra eu ficar uns dias com ele, pra tentar aprender alguma coisa? Ele falou, tá, beleza, era um cachimba, era um tronco de árvore com corda, né? Ele, inclusive, usava corda de violão para não arrebentar. Ele usava corda de nylon. Era um cavaco acústico, né? Não era nada de bonito, mas a gente é adolescente, né? Eu tinha meus 12 anos, 12, 13 anos, e achava tudo lindo, eu queria tocar. Fui para casa com alguns acordes que ele tinha listado, e aí sentei no meu quarto, né? Peguei o cavaco e, sim, comecei. Primeiro acorde, falei, tá, esse negócio aqui é a escadinha, e a pegada, a levada já era a minha levada, sim, já saí tocando, não tive dificuldade nenhuma para tocar. Era a levada que eu tocava. Exatamente. Desculpa, é uma coisa. Interromper. É claro, interessante, não, relaxa. porque cara, primeiro algumas informações que você pegou que eu botei aqui. Quando eu comecei a tocar cavaquinho também, que eu tive um professor chamado Lucinaldo, ele era das antigas, bicho. Aí eu fui para ele me ensinar soetas, alta samba, que era o sambinha da época. Cara, ele começou a me ensinar Jovem ali na Pérola Negra. Eu me lembro que Garota Zona Sul, foi a primeira música que eu aprendi, e eu não sabia nem que música é essa, o cara aprendeu que tá tocando na rádio, né? Mas assim, indiretamente, cara, ela foi bom, né? Justamente isso, esse resgate que eu tive. Então, foi a mesma coisa que a professora Sandra, né, como você falou, sim, de ter lhe mostrado, né, essas possibilidades que até então os jovens, né, ou as crianças não pegavam. Segundo, como você falou de guitarra, eu estava até conversando hoje com o Alas, que é violonista aí, que tocou muito tempo com o Diogo, ele está dizendo justamente isso, que os violonistas, ele brinca, os guitarristas, aliás, ele brinca, são os pianistas frustrados. Ele falou, mas isso é maravilhoso, Ross. Por quê? Porque o cara quer fazer na guitarra, bicho, tudo que tem no piano, tá entendendo? Então, exatamente. ele dizendo, cara, eu vi porque eu já conversei com muito guitarrista. O cara queria tocar piano, mas o piano é um instrumento caro, né? Aquela coisa toda de espaço e tal. A guitarra é um instrumento mais, vamos dizer assim, acessível. O cara foi para a guitarra. Então, tudo aquilo que ele via no pianista, aquelas possibilidades, ele tentou trazer para a guitarra. E isso enriqueceu, né? Assim, o universo da guitarra, de harmonia, como você falou, né? Eu brinco muito que tem uns guitarristas que ensinam violão, cara, eles abrem a mente, né, da galera que é só violonista, dizendo assim, vamos dizer assim, aquele violonista mais clássico. E uma coisa do cavaco, que tu falou também que eu achei interessante. Cara, tu venceu a barreira número 1, porque se a pestana para mim é o que... uma vez eu vi uma pesquisa, é o motivo número 1 da pessoa desistir de aprender violão, a tocar violão, a palhetada no cavaquinho também é, cara, porque é muito difícil, sabe? Então, se você já trouxe isso, cara, você já rompeu uma barreira gigante. Pois é, porque eu não gosto muito de falar assim que é uma questão de dom, porque o dom, às vezes, ele atrapalha o estudo. Porque quando muita gente enfatiza, você tem o dom, você tem o dom, você tem o dom, às vezes o músico, ele dá uma descansada. Juju Ferreira entrou, ó. Filha de Martim da Vila, minha parceira, Juju, dividiu. Honra, Nelson Galvão também, excelente baixista, também. Um dia eu vou tomar coragem e vou tatuar um baixo meu no braço, igual ele fez. O músico, quando ele é afagado com essa coisa de ter o dom, muitas vezes ele senta e se acomoda, porque eu tenho dom, então tranquilo, coisas que eu vou fazer com mais facilidade. E nem sempre é assim. Eu vou fazer uma comparação assim meio besta, mas é a comparação talvez que a maioria das pessoas vai entender. Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi tem o dom. O cara joga pra caramba, joga fácil, dribla, sabe, bate falta e tal. O Cristiano Ronaldo é um cara que teve que ralar muito para chegar no nível onde ele chegou. Tem habilidade? Tem. Mas era um cara que era o primeiro a chegar, o último a sair, sabe, para treinar fundamento, treinar velocidade, recepção, passe. O músico, quando tem o dom, ele às vezes ele pula uma etapa que é importante. Às vezes ele, por achar que é mais fácil, ou que eu vou ter mais facilidade, ele pula essa etapa.
Então, assim, o que aconteceu comigo, eu acho uma exceção da exceção. Porque, por exemplo, o tamborim. Quando eu comecei desde de pequeno, eu gosto de carnaval. Mas quando lá para os idos de 94, 95, eu comecei a perceber a bateria. E falei, um dia eu vou ser na bateria. Eu lembro disso, no carnaval de 96, que é a mocidade, a mão que faz a bomba faz o samba. Eu peguei uma tampa de Nescafé e uma lixa de unha. E eu comecei a tocar tamborim. E nunca ninguém me ensinou como se fazia. Eu simplesmente peguei e comecei a tocar o movimento. O 3x1. Eu não sabia que aquilo era uma técnica. Eu olhava o pessoal tocando e eu tentava imitar daquela forma. A mesma coisa no cavaquinho. Quando eu comecei peguei o cavaco e comecei a tocar, eu já fazia essa levada no violão. Quando alguém pedia para eu tocar samba no violão, né, e rápido, o dedilhado acaba que fica truncado, cansa. Aí eu começava a pegar as 4 cordas de baixo do agudas do violão, né, fazia os acordes e fazia levada de samba enredo. Então isso foi natural para mim, eu nunca tive que aprender. Já era meu, mas isso é assim, é um ponto fora da curva. Porque eu sei da dificuldade da maioria dos alunos de aprender um padrão rítmico, que é a levada. Seja ela de samba enredo, seja de partido alto, seja de samba dolente, chama do que você quiser. Assim, eu tenho uma concepção de que levada só existem 2 para mim, que é a de samba enredo e a de samba, de roda de samba. A partido alto, a variação, na verdade, ela é ou uma falta de técnica transformada em instrumentação, né? Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Me perdoem os mais antigos. Só um alô pro Sandro Pio aí, grande cavaquinista da Unidos da Tijuca. Sandro Pio, pô, meu parceiro, meu irmão de bateria por cadência. Pô, sou fã de Sandro também, viu? O Sandro tocava surdo e eu tocava tamborim na bateria de Tijuca. Eu continuo tocando tamborim na bateria de Tijuca, só que hoje ele é cavaquinista, o cara foi promovido. Promovido não, porque assim, o ritmista ele é tão importante quanto o músico de harmonia. Mas ele é um cara que, assim, eu lembro do início dele, do quanto ele se esforçou, que ele estudou. O cara é cavaquinista da Império da Tijuca, da Unidos da Tijuca, não à toa, né? O cara tem o merecimento total dele. E é um cara que, assim, o ritmo dele já tá na veia, o cara toca surdo. Surdo é o reloginho da escola de samba, né? E é um cara que me dá muita alegria. O surdo, né, Guilherme? O surdo, depois a gente pode até aprofundar isso, mas eu tava falando até pros caras. A ideia que eu tenho, né? Você me conhece que aqueles surdos maiores, que eu não sei como é que se diz, que se chama na escola de samba, os de marcação, os mais pesadão. Cara, eu acho que ali o mestre só coloca os caras de confiança dele, porque a marcação está todinha em cima daquilo ali. Exatamente. Se for um cara meia boca, vai esculhambar tudo. Exatamente. O surdo é o metrônomo da parada. Então, se o cara não tiver noção de ritmo e não tiver a confiança do mestre de bateria, bicho, já era, não adianta. O cara vai ratear. Só voltando aqui no cavaco, por que eu digo que só tem 2 levadas? Pô, vou baixar um pouquinho aqui a câmera, pegar mais o cavaco. A minha levada de samba, quando eu comecei a tocar, era assim, ó. Ou seja, reta o tempo inteiro. Se eu aumentar isso aqui, eu chego no samba enredo. Então, pra mim, já era fácil tocar samba enredo. Porque a minha levada sempre foi essa. Então, se eu ficar... Ou seja, e aí as pessoas falam assim, mas faz aquela levada de partido alto. Eu falei, como levada de partido alto? Aquela assim, ó. Isso pra mim não é uma levada em si. Isso para mim é uma concepção. A partir de um momento em que eu não consigo tocar o samba enredo dessa forma, eu preciso tocar rápido. Então eu tiro algumas notas. Se você reparar, eu não abafo aqui. É o tempo inteiro soando, né? E aí só vai mudar o padrão da levada aqui. Se eu for tocar pagode, samba, né? Aqui, ó. E aumentar a velocidade... Ou
seja, eu crio um padrão rítmico na minha mão de paletada que, se eu tocar, é mais fácil? É mais fácil. É menos swingado? Para mim é. Para mim é. Isso aí é uma questão minha. Muita gente vai achar que não, que isso aqui é a batida de partido alto e que o que eu estou fazendo é batida de samba. Então, vou voltar a câmera aqui. A questão rítmica, o Sandro aqui, desafio alguém a descobrir algum instrumento só você. Seu amigo não sabe tocar. Não, bandolim eu não sei tocar, Sandro. Eu estou para começar a estudar. Pode falar, Guilherme. Diga. Pode falar, irmão. É por isso que eu coloquei, ele falou aí que dos grandes e tal, eu coloquei ele no hall dos grandes. Ele não fala não, mas eu sou muito fã. Então ele tá, toca tudo. Vamos lá, Guilherme, vamos seguir. E outra coisa, eu falei até pra galera lá, a gente tem um grupo de cavaquinista aqui, eu falei, vou explorar mais, eu não fiz com ninguém, mas vou explorar Fica com à vontade. porque eu tenho uma liberdade. Mas a parte prática para ele dar uma aula, porque ele, além disso tudo, é um exímio professor, cara. Fica à vontade, fica à vontade. Estão entre as melhores. Mas pode falar, obrigado. Você estava falando aí, que estava muito, muito bacana a sua colocação com então, relação aos... Então essa concepção... porque assim, eu estaria cometendo um sacrilégio dessa minha própria crítica, porque eu já vi, por exemplo, o Mauro Diniz toca essa levada, né? O Jorge Aragão também, o Arlindo Cruz também toca. Não estou desmerecendo o toque deles. Isso é uma assinatura. Quando eu estou dando aula de cavaco, eu sempre falo assim, eu vou ensinar o meu jeito de tocar, porque quando você está aprendendo com o professor, o seu professor vira o seu espelho. Então você vai fazer exatamente o que o seu professor está fazendo. Depois você vai criar a sua assinatura em cima disso. O que eles tocam assim é uma assinatura. Eu não toco desse jeito porque eu acho que fica sem swing um pouco. Ainda mais se você tocar só cavaco com banjo. Acho que fica faltando aquela percussividade. Né? Fica faltando um pouco. Mas não estou dizendo que eles não tocam bem. O Mauro, ele gravou longe também, galera, ninguém está aqui criticando não, de longe de mim. Apenas ele gravou o DVD do Pagode da Bete Carvalho, aquele lá do Pagode de Mesa, lá no começo dos anos 2000, por aí. Aí ele gravou Vou Festejar, cara. Eu fiquei, quando eu vi, eu fiquei meio frustrado, assim. Eu queria ver o Mauro tocando samba enredo, né? E ele puxou na paletada de partido alto. Ele faz uns contratempos lá que também só ele consegue fazer. Ele dá vamos dizer assim, uma enriquecida na palhetada, ele faz uma coisa que é a assinatura dele, mas o fundo é uma palhetada de partido alto. É uma palhetada que ele fez lá de partido alto. E aí eu não gosto de chamar isso de palhetada de partido alto, porque você cria uma subdivisão. Né? Eu prefiro dizer que é uma assinatura rítmica desses músicos. Assim como a minha assinatura rítmica é direto, eu descobri que eu toco igual o Manel do Cavaco. E o Manel do Cavaco, para mim, eu não desconhecia o Manel antes, assim, eu já tocava e desconhecia o Manel. Quando uma vez o Paulinho da Aba foi dar uma canja no samba que eu tocava, isso eu tinha 14 anos. Eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de entrar no mundo da música. E aí anunciaram o Paulinho da Aba, não sei o que, ele deu, assim, dava canja, ele cantava sempre a mesma coisa. Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá. Isso era lindo que ele cantava, assim, eu achava assim, meio maçante, porque era da antiga, era seresta, aquela coisa toda. E aí ele me viu tocar e falou assim, cara, você tem a palhetada do Manel. Aí eu, mas não sei quem é o Manel. Pô, Manel do Cavaco, faz o seguinte, terça-feira, vai lá no chorinho do Botequim Martim, lá no Shopping Guatemi, agora virou Boulevard Shopping. Vai lá que eu vou te apresentar ele. Aí eu fui com o meu amigo Joãozinho do Pandeiro, que também foi aluno do Paulinho. E eu sentei, cara, quando ele começou a sentar, porque o Manel, ele, pra quem não sabe, o Manel, ele criou todos os solos das introduções do Martim da Vila. Algumas do João Nogueira também. Tem um vídeo do João Nogueira cantando o Poder da Criação em uma área aberta, que é o Manel do Cavaco tocando. E aí, eu cheguei lá, sentei, e quando eu comecei a vê-lo, solar. Aí, quando alguém foi solar, ele começou a tocar, eu falei, cara, é a minha batida. Como é que pode? Eu não conheci o cara e é exatamente a minha levada. Aí a gente se foi apresentado, né? Ele me chamou pra tocar, um garoto. Não, mas eu não toco choro. Você toca assim, você toca carinhoso? Eu falei, toco. Então você vai tocar carinhoso. Senta aí. Aí me deu o cavaco dele. Toca aí.
E eu assim, cara, minha mão suava. Eu vou tocar, cara, vou tocar um choro que eu acho que é o choro mais batido do mundo, do lado de um cara que é um dos tops do choro do mundo, sabe? E aí eu toquei carinhoso, e ele me deu força pra caramba. Ele, pô, garoto, você toca muito bem, garoto. Bem-vindo terça-feira aqui, porque a gente vai fazer o seguinte, ó, toda terça-feira você dá uma canja, toca uns choros, vai aprendendo os choros, a estrutura do choro. Cara, e aquilo ali foi, assim, foi sendo uma escola tão boa, porque ele falava assim, senta aí me dava o cavaco do centrador. Aí, ó, em sol maior, tá? Aí ele começava a solar, daqui a pouco ele falava assim, ó, vai mudar pra mi bemol. Aí eu olhava e falei assim, cara, eu tô em sol maior, vai mudar pra mi bemol? Ah, agora é lá bemol. E eu ia atrás, sabe, tocando umas notas fora, lógico, trave pra caramba. Mas ele é um cara que ele nunca me deu um esporro, nunca me deu de cara feia. Ele é tão mestre, tão iluminado, que ele sabia como incentivar alguém que estava começando. Porque muitas vezes o cara que sabe mais do que quem sabe menos, a primeira reação quando alguém erra é olhar de cara feia, né? É tirar o cavalo. Não, deixa eu te ensinar aqui. Né? E aí, cara, ele foi me ensinando na sutileza. Ele foi falando assim, bicho, ao mesmo tempo que ele foi me jogando na fogueira. Porque, ó, é em Mi menor. Aí em Mi menor, cara, entrava sabe, em Lá maior, entrava em Ré maior, modulava uma modulação louca, que não era relativo, sabe? Então ele foi me botando na fogueira, mas ao mesmo tempo, essa fogueira, ele sabia o tamanho da fogueira que eu podia pular. Então, quando as coisas começavam a complicar, ele falava assim, meu filho, senta aí que agora é a hora de você aprender, tem as coisas mais complicadas. Ele nunca falou assim, não, sai que agora é dos grandes. Não, eu falei, meu filho, fica ali um pouquinho para você ouvir as coisas mais difíceis. Abrindo parênteses, André Rato, grande baixista, Samba da Colher de Pau, alô, Cacique, te amo, cara, pô, sou seu fã. Rapaz, que gente legal chegando aqui. Então, assim, eu fui aprendendo com a vida, cara. Eu nunca tive um professor que me ensinasse esses meandros, assim, bicho, ó, o atalho, vai por aqui, vai por ali. E eu tento ensinar aos meus alunos, né, esses pulos do gato, porque você consegue absorver, não é assim, acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado com todo mundo. Para mim não existe essa coisa do mestre segurar a informação e não, isso aqui eu não posso te ensinar, isso eu não vou te ensinar. Não, cara, não existe isso. Todo conhecimento, seja de qual área for, deve ser compartilhado, porque cada um vai usar esse conhecimento da maneira como lhe convier. Então, o que eu sei, eu vou ensinar. Eu vou ensinar 100% do que eu sei. Eu nunca vou ensinar 30%, 50%, nunca. Nunca. Obviamente que eu não posso ensinar 100% para quem está no início. Então eu tenho que ensinar os meus primeiros 10% de quando eu comecei. Muitas vezes eu me pego, sabe fazendo o quê? Eu inverto a mão do cavaco para tocar assim de canhoto, para entender qual é a dificuldade de um músico que está começando. Então eu começo a tocar e começo a ver assim, caraca, o dedinho não está entrando. Por que será? Então vou estudar assim, ó. Como é que eu faço para o dedinho entrar? Então eu tenho que começar daqui entendi. Porque eu já toco. É muito fácil para mim. Muito simples. Eu falo assim, não, cara, é aqui, ó. Enquanto o cara não consegue encaixar o dedo, né, a independência, então eu não posso exigir que o meu aluno saiba o que eu já sei. Então eu tenho que entender qual é a dificuldade dele. Né? E aí o Manel fez isso comigo. Ele me ensinou, me dando assim, a vivência e passo a passo, nível a nível, para que eu pudesse aprender e aprender na prática. Né? A teoria é muito legal, mas aí você pega assim, muita gente que te promete, você vai tocar em 3 semanas, você vai ser um guitarrista em 6 aulas. Não tem isso, gente. Instrumento, sabe, é prática. Se eu te disser que isso aí foi o que eu tenho visto negativo dessa pandemia, foi essa busca desenfreada por dar aula de música, que eu entendo, né? Os músicos, eles têm que, já que o show parou, o entretenimento, eles têm que procurar.
Só que Sim. ensinar, eu acho que você é professor de letras, né, Guilherme, também? Salvo engano. Sou professor de português. Pronto. Claro, ensinar, cara, exige uma paciência gigantesca de quem está ensinando. Sim. E eu tenho amigos que são músicos, diga-se de passagem, grandes músicos, mas que eles não se aventuraram a dar aula porque eles não têm paciência. Essa Uhum. questão da palhetada que você falou é engraçada, porque o que aconteceu comigo? Eu já tocava, aí fui ter aula com o Henrique Garcia, né, cavaquinista aí, e hoje se tornou, há 4 anos atrás, se tornou um grande amigo. E eu me lembro que a primeira aula, eu falei, eu levei para ele uma frustração. Eu falei, Henrique, cara, eu não consigo tocar um samba com andamento rápido numa palhetada tamborim. Aquela tac, 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 né? Vamos dizer assim, que eu Uhum. chamo palhetada tamborim. Aí ele falou, não, cara, mas... E é engraçado porque eu vejo um monte de professor que só ensina essa palhetada, tá entendendo? Uhum. Uhum. E Henrique falou, não, cara, mas não tem essa palhetada. Tem essa palhetada aqui. Que é uma... Aí eu via Alceu Maia tocando pra cima e pra baixo, swingando na esquerda, né? Alceu Maia, Sim. ele é mestre nisso, swing só na esquerda. Eu falei, pô, tem que aprender essa palhetada do Alceu. Henrique me ensinou, eu comecei a tocar algumas coisas que eu não tava nessa palhetada, mas realmente a aula mesmo que abriu a minha mente foi aquela que você colocou lá para essa palhetada no ano passado, final do ano passado, que era de samba enredo, né? Que quem pegar aquela videoaula lá, você fala isso. É uma palhetada que você falou de tocar. E ela é pouco. E na realidade, depois que eu vi isso, eu comecei a ver algumas pessoas ensinando, Guilherme, ela como sendo a palhetada de Manuel do Cavaco calangueada. Eu vi muitas Uhum. pessoas que ensinam com Sim. esse termo, né? A palhetada Uhum. calangueada. Mas assim, é uma palhetada que pouca gente faz. Aí a última vez que eu vi Henrique, eu participei da FIMUCA, Festival de Música em Casa, que teve em julho, eu fiz a classe de cavaquinho e bandolim, e Henrique deu Alceu Maia deu também uma palestra, aula, né? Henrique deu. Aí ele até falou assim, ele falou, ó, um andamento sobre até tantos BPM, você consegue tocar uma palhetada de tamborim, mas passando disso, você até tem cara que toca, ele disse, eu já vi cara tocando, mas exige um esforço hércules. Aí você tem que entrar na calangueada, né, para poder fazer, Sim. porque e aí você passando disso é samba enredo. Pouca gente ensina isso, Guilherme, entendeu? Muita gente, Uhum. então, às vezes eu vejo o cara tocando, o cara toca bem, mas o cara não teve conhecimento, às vezes o cara tá na agonia, bicho, tocando ali, e você vê que a coisa não tá fluindo, sabe? Sim. O som não tá rolando, cara. Sim, sim. Como você falou, ensinar, você tem que ter paciência. E existe uma coisa também, que você acabou de dizer. Tem muito músico virtuoso que não nasceu para dar aula, não nasceu para ensinar. Não tem a didática. Isso não é um crime. Não é Não, obrigação do músico ser professor. Não, não. Até porque existem músicos de estúdio, músicos de palco, né? Músicos, professores de música, professores de instrumento. Nem todo professor de instrumento, por exemplo, é professor de música. O cara sabe tocar, mas ele não sabe como te ensinar a teoria, né, musical. Então, assim, sem querer desmerecer, né, até porque eu não fico pesquisando na internet, assim, aulas de cavaco, de tamborim, né, não fico pesquisando para me pautar. Na verdade, eu passo da forma como eu acho que tem que ser passado. E, assim, eu já recebi alguns comentários lá no meu canal, assim, pô, fala um pouco menos e toca mais. Só que eu entendo isso, as pessoas querem essa coisa do imediatismo. Só que para eu ensinar um instrumento, eu preciso mostrar para ela como de fato você vai tocar um instrumento. Então eu preciso mastigar o máximo para que o aluno, porque a distância, o online, é mais complicado do que o presencial. O que o presencial eu posso segurar na mão do aluno e corrigir o posicionamento dele da mão, do dedo, a força que ele está fazendo, o jeito como ele está apoiando o instrumento. Isso eu posso fazer. Online não tem. Eu preciso, sobretudo, videoaula, né? Assim, que eu não estou ali, né, o tempo inteiro. Eu gravei e está ali, a pessoa vai aproveitar. Então corre o risco também
de a pessoa que está vendo aquilo ali fazer de um jeito, não vou dizer assim errado, mas fazer de um jeito diferente funcionar, né? E fazer de um jeito diferente não funcionar. E aí, muitas vezes, o culpado é o professor. Ah, mas o professor ensinou errado. Não, não é que o professor ensinou errado. O professor ele ensina da maneira que ele acha que tem que ser feito, que funciona para ele. O aluno ele vai observar, como eu falei, é o espelho. Só que muitas vezes o aluno está apertando menos, o aluno está colocando o dedo de outra forma. A estrutura ergonômica do corpo do aluno é diferente do corpo do professor. Né? Então, essas condições, essas variantes, influenciam o aprendizado do aluno. Então, eu não posso simplesmente chegar e começar a tocar. Então, galera, olha só, a levada de samba enredo é assim, ó, vai. Aí eu começar, não, tá bom, vou tocar mais devagar. Então, ó, tá, e aí, acabou. Valeu, gente, obrigado. Não, não é assim. Eu tenho que destrinchar aquilo ali para ser mais fácil ainda do aluno perceber e começar a tocar. Né? E ainda assim, mesmo destrinchando, ainda tem gente que vem no privado, estou tendo dificuldade, eu não consigo segurar e tal, e aí a gente conversa para tentar, né, fazer com que a pessoa aprenda de uma maneira mais tranquila. Como você falou, a levada é o motivo número 1 de um estudante abandonar o cavaquinho, o ensino do cavaquinho, né, aprendizado do cavaquinho. Então, assim, eu tento sempre ser o mais explicativo possível dentro da minha proposta, para que realmente a pessoa que nunca tenha segurado no instrumento, ela consiga, ao menos, sabe, sair daquela aula ali tendo uma mínima noção do que foi apresentado. Então assim, eu não vou ficar tocando, não vou ficar me mostrando, né? Tem gente que se mostra, em vez de dar aula, fica se mostrando. Olha como é que você tocar. Ih, legal, olha como eu toco rápido. Olha como eu solo bem, né? E aí a pessoa faz isso e na hora de mostrar o conteúdo, ela fala uma coisa desse tamaninho. E aí, obrigado, gente. Até a próxima aula. Acabou. É engraçado, Guilherme, que você falou, é bem isso mesmo, cara. Tem gente que ela se exibe, né? Ela não tá ali para mostrar o conteúdo. E tem umas informações, cara, nas suas videoaulas mesmo, que você até tenta passar, cara, mas você passa e perdeu uma informação muito importante, né? Porque numa palhetada como a de samba enredo, eu falo de samba enredo porque eu acho que é uma palhetada que é bem complexa, né? O pessoal, Sim, ela eu não vejo muito, ela é bem complexa. Então, ela tem muita informação ali, dois compassozinhos daquela ali. Então, você Exatamente. tem que se atentar, não é você chegar e só fazer, você tem que se atentar para o que o cara está falando. No caso, o professor, a pessoa que está, né, lhe orientando. Sim. Porque ali tem as informações. O que eu percebo da rapaziada nova, né? Que não é mais a minha geração, comecei a querer envolver com música há muitos anos, é uma pressa de aprender as coisas e muitas Demais. vezes eu falei isso ao longo de todos os músicos que eu ouvi até hoje. É uma pressa de querer aprender as coisas e aprender as coisas virtuosas e não aprender as coisas básicas. Falou tudo. O Luizinho Crozet, né? Amigo nosso também, tocou Sim. na Vila também cavaquinho. Ele falou, Robson, eu cheguei num samba. Ele na live, ele conversando comigo, a gente conversa sempre. Cheguei num samba, cara, numa escola de samba aí, tocar violão e o cara da moda tava tocando lá cavaco, cara. E teve uma hora lá que o cara pediu um partido alto, o cara não sabia fazer a palhetada. O cara ficou alisando lá para um lado e para o outro. O cara não sabia fazer a tan, mas sabia fazer os solos, os arpejos, tudo, tá entendendo? Então, é uma coisa que eu vejo muito também no pessoal, e às vezes a gente perde um pouquinho daquilo que é. Até o Vitor Souza falou isso, né? A gente perde a referência. E o medo é que se daqui a 20 anos se toca um cavaquinho como não se tocava Manel, como se não tocava, né? É verdade. Porque a turma começa já não se toca, né? o virtuosismo, já não sabe. Às vezes o negro que sabe fazer o mais não sabe fazer o menos, né? Não sabe. Pois então, é muito dessa parada da turma do modismo, da turma que quer aprender, né? As coisas básicas lá. Irmão, me diga um negócio. E aí começou a tocar, e aí paralelo. Aí o cavaco entrou, já começou a tocar em grupo de samba, e o baixo, e tocava em todas as frentes. Como é que era
essa vida aí de música? Uhum. Então, eu comecei a tocar cavaco em grupo de samba com 14 anos, né? E aí, quando eu cheguei aos 18, foi isso? 18 anos, eu tinha um grupo de samba, o EC Samba, eu tocava ali na 28 de setembro, no McDonald's, foi assim, talvez o grupo... Pra galera que chegou uma geração depois de mim, galera, talvez uns 5 ou 8 anos mais novos do que eu, o nosso grupo era referência, porque a gente tocava na Jorge Rude, que eram 3 ruas depois, antes, né? E no McDonald's, que era a grande vitrine. No McDonald's a gente não ganhava nada, mas era o McDonald's, né? O McDonald's, na verdade, ele não pode pagar Ganhava nem um Big música Mac, ao não? vivo. Ganhava nem um Big Então, Mac, a não, gente pô? ganhar, não, isso aí a gente ganhava. A gente fez um acordo com o dono da loja, que não era rede, era franquia. Então a gente fez um acordo com o gerente geral da franquia, de, assim, já que a gente não vai receber financeiramente, a gente queria pelo menos receber em moeda corrente, como a gente dizia, sanduíche. Então a gente tinha direito a um lanche por semana de graça, fora no dia que a gente tocava, a gente ganhava também um lanche, né? Isso para um adolescente de 14 anos era muita onda, né? Inclusive eu estudava no colégio que era do lado do McDonald's. Então, eu tinha um bom relacionamento com o inspetor. E aí, no dia que eu queria tirar onda, quando estava muito cheio o recreio, eu falei assim, seu Zé, deixa eu aqui rapidinho aqui do lado. Não podia, mas eu era um ótimo aluno, nunca arranjei muito com ninguém, eu era tranquilão. Ele me liberava, eu ia no McDonald's com o meu ticketzinho, que vale uma Mac oferta. Eu ia lá, comprava o número 1, chegava no recreio, com aquele cheiro de McDonald's, todo mundo olhando pra minha cara, e eu tirava aquela onda. Então, assim, eu tocava, o meu grupo era referência pra galera mais nova, porque a gente tocava naquela vitrine. Então, tinha uma boate ali perto, do Raio de Sol. Então, a galera fazia o pré no McDonald's. Então, assim, virava um point. Ficava lotado no sábado, quando a gente tocava. Isso deu alguns, assim, alguns frutos pra gente. A gente era chamado para tocar uma porrada de lugar, muito evento corporativo. Isso para um grupo que a gente tinha entre 14 e 17 anos. Então, assim, éramos muito jovens. É claro que tomamos muita volta, obviamente, por sermos muito jovens. Mas a gente construiu um legado legal, porque a partir do nosso grupo surgiram outros grupos. Por exemplo, o falecido Gamarra, do Galo Cantor, ele começou a tocar cavaco depois de mim. Ele ia lá no McDonald's ver a gente, né? A gente tinha um relacionamento bem legal. O Biro também, do Pagode do Biro, né? Uma galera começou a se formar. O pessoal do Sorriso Maroto frequentava o McDonald's, né? A nossa proposta era a gente gostava de samba de raiz, mas a gente tocava o samba que tocava na rádio para também ter mercado, né? Então a galera do Sorriso Maroto, talvez antes de ser Sorriso Maroto, já era Sorriso Maroto, a gente regulava, né? Era contemporâneo. Eles iam lá no McDonald's, ver a gente tocar, né? A gente ia em outros lugares ver outra galera tocar. Assim, era uma galera que convivia na paz, não tinha essa coisa de competição, de ser um grupo melhor que o outro, não tinha isso. E aí, assim, vou chegar lá no baixo. A gente começou a querer aumentar. A imagem está um pouquinho turva, a sua imagem. Tá turva? Será que ela melhorou? Deve ser o fundo aqui. É que o fundo é azul. Como se fosse a internet mesmo. Melhorou? Melhorou. Então, aí a gente quis expandir os horizontes para tocar em outros eventos, porque começaram a surgir eventos maiores. Então a gente, de grupo de roda de samba, a gente teve que aumentar para banda. E quando veio a banda, a gente chamou um amigo nosso, Cláudio Francione, que é comentarista de bateria do SRZD, um site aqui do Rio, que é roqueiro também, para tocar contrabaixo. O Mafran do Maracanã, que é um cara que toca com todo mundo hoje, já tocou com a Anitta, com a Blitz, Fernanda Abreu, já foi artista da Globo. O cara, assim, foi o primeiro grupo no qual ele tocou, foi nosso. Foi lá que ele começou. E o Igor Helborn, que é batera também de rock, toca tudo, cara. Cara absurdo tocando. Ele estudava no colégio dos meus companheiros de grupo. E aí a gente fez sabendo que ele tocava bateria,
né, chamou ele para fazer uma audição. Porque a gente teve uma experiência muito ruim com o baterista que fez a audição para tocar com a gente. O cara não sabia nem montar a bateria, não sabia nem montar os pratos. Assim, quando o Igor entrou e tal, a gente começou a tocar. E aí, quando eu fiz 18 anos, ele tinha uma banda de metal, ele tinha banda de rock, a banda de pop, e a banda de pop dele era um trio. O baixista começou a dar uns vacilos, sabe? Faltar ensaio, tocar com baixo desafinado, chegar atrasado nos shows e tal. E ele veio me perguntar se eu queria fazer uma experiência de tocar no shopping, eles foram chamados para eu tocar um mês inteiro no shopping. Aquilo para um adolescente, tocar no Iguatemi, na praça de alimentação, aquela coisa de chamar atenção, era o auge da minha carreira. Eu falei, cara, não quero, beleza, como é que é e tal. Aí eu ia na casa do vocalista com o violão, tirava as músicas no violão, e aí no dia de tocar, passava na casa de um amigo meu, pegava o contrabaixo no caminho do shopping, chegava no shopping, tocava, voltava, devolvia o baixo, para não queimar cartucho. Ou seja, eu tocava contrabaixo sem ter um instrumento. Eu fiz isso, cara, até... Eu fiquei uns 4 anos assim, pegando de emprestado de um, de outro, tocando, devolvendo. Eu só fui ter meu primeiro baixo em 2004, depois que eu voltei da Romênia, a viagem que eu fiz com o Rio da Tijuca, né, para a Romênia, que eu ganhei uma grana e consegui comprar meu primeiro contrabaixo. Então, assim, o baixo entrou também... Eu não escolhi o baixo que me escolheu. Porque a partir desse convite que o Igor me fez de substituir o baixista, eu acabei entrando para a banda, uma outra banda me viu, me chamou para fazer. Eu comecei a ser chamado para tocar contrabaixo. E eu queria ser guitarrista, na verdade. Eu tocava cavaco nesse grupo, mas eu queria ser guitarrista. E não surgia trabalho para guitarra, só surgia trabalho para contrabaixo. E eu ficava assim, cara, eu sou guitarrista, não sou contrabaixista. Não, mas, cara, tu manda bem no baixo, continua no baixo, toca baixo, não sei o quê. Eu estudava violão clássico, tinha unha grande, aquela coisa toda. Eu parei, larguei, lixei as unhas, cortei, lixei, e decidi estudar contrabaixo, para poder realmente me envolver mais com o mundo do instrumento, para poder entender assim, timbres, diferenças sonoras entre um baixo e outro, porque eu achava que o baixo tem que ser grave. Então eu ligava tudo eu via as pessoas fazendo assim, tudo no botão, no máximo. Eu saía girando o botão para o máximo. Depois é que eu fui saber como é que se timbrava o instrumento, essas coisas todas. Então, assim, do cavaquinho para o contrabaixo, foi um pulo, assim, involuntário. Eu não queria ser baixista. Chegou a ter aula, Guilherme? Chegou a ter aula de harmonia, assim, no Siga, algum Vila Lobos, alguma escola? Eu fiz Vila Lobos, violão, fiz Vila Lobos no Vila Lobos, aí tive aula de harmonia. Fiz escola de música do UFRJ, também tive harmonia, e fiz a escola portátil de música. Aí era harmonia funcional e era com a Bia. Cara, assim, eu viajava, assim, porque na escola portátil você passa por uma peneira, né? E a minha peneira foi com a Luciana Rabelo. Só isso, né? Foi com a Luciana Rabelo. Luizinho contou essa história. Luizinho contou que tocava também assim, e tava achando que era o bambambam da parada, sabe? Dominando, fazendo os solinhos dos pagodes e tal. Quando chegou lá, ele falou que também passou por essa peneira e estava um pouquinho mais adiantado, já queria ir para a galera mais. Quando ele chegou, aí a Luciana falou, vou passar, tipo assim, alguma coisa assim, vou passar, mas o negócio lá o buraco é mais embaixo, como se diz. Sim. Ele disse que chegou na sala, em primeira aula que começou a ver os caras tocando, os negócios que ele, assim, umas coisas super complexas, difíceis. Os caras conversando uns negócios assim que ele não sabia nem para onde ia. Aí ele falou, me ferrei, cara. Foi o choque. Eu costumo dizer, Guilherme, que isso é o choque de realidade, né? Verdade, O cara tá vindo aqui. Isso é bom, cara. Às vezes a gente tem que ter isso, né? Assim, o cara dizer, meu irmão, vem cá. Tu acha que tá tocando bem? Vem pra cá, né? Vem fulano tocando ali esse canto. Eu acho que você tem que sair na escola portátil, né? Eu cheguei lá com a Luciana. Aí eu falei pra ela assim, olha, eu vim aqui pra aprender chorinho, que eu gosto muito, mas eu queria começar do zero. Aí ela falou assim, mas você já toca alguma coisa? Eu falei, eu toco cavaco, ritmo, eu sei fazer, toco samba enredo, mas eu vim aqui pra aprender. Então assim, eu quero que você me coloque no básico. Aí ela falou assim, tá, mas vamos fazer o seguinte, você sabe algum choro? Eu falei, eu toco Carinhoso, aquela história do Carinhoso. Ela, tá bom, toca Carinhoso pra mim. Ela, sabe outro? Eu falei, olha, eu sei Mal e Porcamente, Noites Cariocas. Então eu toco Noites Cariocas. Eu falei, mas eu toco Mal e Porcamente.
mas eu quero que você toque. Aí eu comecei a tocar, aí ela toquei o início e tal, aí ela falou assim, tá, beleza, eu já vi que você toca, vou fazer o seguinte, como você já toca samba, eu vou te colocar na turma avançada. Eu falei, não, mas eu não quero isso. Ela, não, você vai tirar de letra, tranquilo, blá. Cara, a aula de instrumento nem era difícil, porque a aula de instrumento era uma coisa até, me desculpa a escola portátil, mas uma coisa meio precária. Por quê? Você tinha 40 alunos na sala. E assim, como é que você vai dar atenção para todo mundo? Não dá. Aí o Jaime e a Luciana chegavam lá assim, vou passar um exercício. Você passava um exercício, estudem. Ok. Aí, beleza, aula da harmonia. Chegava lá, cara, quem fazia aula comigo era a Zélia Duncan, inclusive. Na mesma sala que eu. Cara, eu sentava na primeira fileira, assim, eu viajava, eu não conseguia entender nada. Ela, harmonia funcional, e a Bia começava assim, não, porque isso aqui substitui na frase. Eu já tinha feito Villa-Lobos. E eu ficava assim, cara, eu sou um idiota, eu não sei nada. Eu não entendo nada do que ela tá falando. E assim, eu me sentia, choque de realidade, assim, eu me sentia um zero. Eu falei, cara, eu não sei nada. E eu chegava em casa assim, tem que estudar isso aqui, porque senão vai dar ruim. E a escola portátil, ela não tem uma avaliação assim de nível, né? Se você não tem prova para você passar de nível, ela vai te dando conteúdo. E assim, foi legal, mas não me serviu porque eu queria o beabá do choro, eu queria aprender lá na raiz, eu queria aprender os choros clássicos. E lá, cada semana, o sobrinho do Altamiro Carrilho, que me faltou o nome agora, Maurílio. isso. Ele, cara, cada semana ele compunha 3, 4 choros. Aí, vai lá tirar a xerox do choro pra hoje, era um choro dele. E eu não queria isso, eu queria tocar choro raiz, eu queria chegar lá no bar do Martinho e chegar no Manel, tô tocando esses choros aqui, né? E não era bem isso que eles ensinam lá. A proposta é diferente. Então, assim, eu vinha de sexta-feira de um show que acabava às 3 da manhã para estar na Urca às 8. Então, muitas vezes eu sentava na poltrona do meu avô e cochilava mal para poder acordar às 6h30 para eu tomar um banho e ir para a Urca. Pegar o ônibus e ir para a Urca, para chegar lá para não chegar atrasado. Né? E aí, assim, cara, 2, 3 meses, 4 meses, assim, eu não aguentei. Aí eu saí da escola portátil, né, por causa dessa questão, assim, de repertório, e porque eu tocava na noite e para mim ficou muito difícil eu sustentar. Né? A minha turma era essa, de 8 da manhã. Eu não tinha, a turma mais básica era de tarde. Então não tinha como sustentar essa questão. Então eu saí. Né, da escola portátil, Guilherme, mas tu como cavaquinista, assim, que tem, vamos dizer assim, uma formação no samba, né, na noite, assim, na rua, né, como a gente costuma dizer, tu acha que é importante, cara, esse conhecimento do choro, porque eu até falo isso, né, cara, cavaquinista, às vezes eu fico de bobeira. Lógico que tem pessoas que não têm acesso a isso, tem pessoas que, né, nunca... Mas, pô, cara, às vezes eu vejo cara que, por exemplo, vai acabar aqui, Guilherme, eu vou voltar de novo, certo? A live? Vou encerrar para a gente voltar nessa pergunta, certo? Tranquilo. Ele é meio